quero voltar com os irmãos ao texto da segunda carta universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo 1 da segunda carta universal do apóstolo Pedro. A partir do versículo 1. A mensagem de hoje, irmãos, ela faz parte da nossa série Como Crescer em Cristo. E tem como título Suplementos para Crescer em Cristo. É a terceira parte número 3. A preciosa palavra de Deus nos diz assim: Simão Pedro, servo, numa outra tradução diz escravo, e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos para receber a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, que ilumina também as nossas mentes, que é pão para a nossa nutrição, que é saúde para os nossos ossos. A Tua preciosa palavra, como a amamos. Envia-nos nesta noite esta palavra com poder de cura de todas as enfermidades, e dás-nos capacidade para recebê-la, para compreendê-la, para memorizá-la. E também, Senhor, te peço humildemente capacidade para transmitir esta palavra dentro do propósito estabelecido pelo Senhor. Eu peço a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos, nós estamos comprometidos em crescer em Cristo. Crescer não é uma opção para o crente. Crescer em Cristo tem que ser a nossa meta, tem que ser a nossa paixão. Crescer em Cristo tem que ser o nosso objetivo de vida. E no dia a dia, irmãos, diariamente, nós somos testados e somos desafiados a deixar os comportamentos imaturos, as palavras e os pensamentos de criança, a deixar as coisas próprias de criança e a agir tanto do ponto de vista espiritual, como também e principalmente do ponto de vista psicológico e emocional, que é o que é visto pelas pessoas. E agir como pessoas que alcançaram maturidade em Cristo. Porém, irmãos, tudo isso não é fácil. Vamos admitir com sinceridade que não é fácil. Vez ou outra, a gente tem uma recaída. Eu não sei vocês. Mas vamos ser sinceros. Sincero é uma palavra muito importante. Sincero é uma palavra que vem da origem da nossa língua, o latim, e significa sinceros, que quer dizer limpo, puro. Conta-se que na Roma antiga, os escultores faziam as suas obras e colocava cera para encobrir o defeito das suas esculturas. E o Senado romano baixou um decreto que todas as esculturas feitas pelos artesãos de Roma não podiam ter cera. Então, as imperfeições, eventuais imperfeições de suas esculturas ficariam à vista, porque as esculturas deveriam ser sem cera, sine cera, sem disfarces, sem defeitos escondidos. Vamos ser sinceros, vamos ser sem cera, amém? E vamos admitir que, vez ou outra, a gente pisa na bola. Não é fácil ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem ter que pedir perdão. Por isso que Jesus falou, todas as vezes que você for orar, use o modelo de oração que eu vos ensinei. E esse modelo envolve que nós peçamos que o Senhor nos perdoe, assim como nós
na mesma proporção que nós perdoamos aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem. Eu mesmo, nessa semana, já fui reprovado 2 vezes. 2 vezes. Não é brincadeira, não. Nós só estamos, ainda não terminamos a quarta-feira. Eu estou com medo de ainda, nesse restinho até a meia-noite, sofrer mais uma reprovação. Que Deus tenha misericórdia de mim. E todos nós estamos matriculados na escola de Jesus. E na escola de Jesus, se você já tiver lá na pós-graduação e você pisar na bola, você volta para o pré-primário. Eu agora pensando, com muita misericórdia, porque eu devia voltar para o jardim de infância. Vamos ver hoje. A escola de Jesus. É muita misericórdia. Porque Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, Mateus 11:29, e aprendei de mim. Aprender o quê? Aprender mansidão. E aprender humildade de coração. E Jesus diz: então encontrareis descanso para as vossas almas, para as vossas emoções. Encontrareis a cura para a ansiedade, para a depressão, para o pânico, para os transtornos. Glória a Deus. Curados por obediência à palavra. Curados, é claro que é mais fácil alguém pôr a mão na cabeça da gente: seja curado. Oh, glória a Deus, estou curado. Acontece, mas existe a cura pela palavra. Encontrareis descanso para as vossas almas, alma abatida, alma cansada, alma angustiada, alma atribulada, alma deprimida. Encontrareis descanso. Gostoso. Só porque aprendeu mansidão com Jesus, que quando xingavam ele não revidava. Quando o injuriava, ele não injuriava. Só em aprender mansidão com Jesus já é curado. Se alguém tem problema de depressão, eu tenho que tomar remédio de tarja preta, e tal, se eu não tomar, eu viro uma fera. Não tem isso? Tem que domar a fera, tem que domar a fera com a química. Tem que tomar um sossega-leão. Nesta noite a palavra de Deus está dizendo: aprendei de mim. Entra na escola de Jesus. Faça como eu, volte para o pré-primário. Começa de novo. E encontrareis. Que bom. Encontrareis descanso para as vossas almas. A realidade, irmãos, é que todos os dias nós estamos sendo desafiados para deixar, utilizando a expressão de Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 11, deixar de falar como menino
sentir como menino. Discorrer como menino significa deixar de pensar, falar e agir como menino, como crianças. Paulo diz, logo, imediatamente, logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. E meus queridos irmãos, nós não podemos nos acomodar no nível espiritual já alcançado. Porque o nível espiritual de hoje, a cada segundo que passa, ele vai se tornando velho, obsoleto. Ele foi bom, mas foi bom ontem. Foi bom hoje de manhã. Foi bom até as 20 horas de hoje, ou às 20 horas e 16 minutos e 28 segundos de hoje. Só que passou um segundo, ele já está defasado. Nós precisamos crescer mais 1 centímetro e prosseguir em nosso crescimento, de maneira tal, meus amados irmãos, que tenhamos uma estrutura espiritual e uma estrutura emocional maior do que a de ontem, e amanhã teremos uma maior do que a de hoje. Amém, irmãos? Nós não podemos sair deste culto nesta noite com a mesma estatura espiritual que nós entramos aqui. É preciso sair daqui maior do que entramos. É preciso sair daqui crescidos, 1 centímetro que seja, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E voltar para as nossas casas mais crescidos, mais maduros em Cristo. A igreja tem que oferecer isso. Eu não me canso de ler Efésios capítulo 4, onde diz que Deus dá pastores, doutores, evangelistas, mestres, profetas, versículo 12, com o propósito, com o objetivo, para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos, sem exceção, alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo, versículo 14, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro. Eu tenho falado para os irmãos, se Deus não fala com você nessa igreja, não fica aqui. Procure uma igreja onde Deus fale com você. Se você vem nessa igreja e você não está crescendo, conselho de amigo, não fique aqui. Procure uma igreja onde você cresça. Onde a palavra seja uma palavra que traga nutrição, que traga saúde. Agora eu também falo, se você está aqui, não vá comer em outros lugares. Se for, fica lá e não volte aqui.
Porque comida estragada faz muito mal. Ah, está com diarreia. Está com diarreia porque comeu comida estragada. Ao longo desses anos, irmãos, eu tenho visto pessoas. Eu vou com a filha, a Diná, filha de Jacó. Eu estou cansado. Essa igreja é muita rotina aqui nesta casa. Eu vou lá na cidade passear com os meus companheiros. Vou numa igreja um pouco mais ungida, numa igreja que tem muita profecia. Eu vou numa igreja que tem muita profetada. E depois volta, irmãos, igual cachorro que caiu da mudança. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas essa é a realidade. Glória a Deus. Vamos para o nosso texto. O apóstolo Pedro nos apresenta 7 qualidades que devem ser acrescidas à nossa fé. E ele começa, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, ele começa dizendo que acrescentar essas 7 qualidades à nossa fé não acontece se não houver empenho da nossa parte. Então ele diz, por isso empenhem-se, ou seja, faça um esforço extraordinário para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio ou temperança, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Vamos listar cada uma dessas qualidades que devem ser acrescidas à nossa fé. 1, a virtude. 2, o conhecimento ou a ciência. 3, o domínio próprio ou temperança. 4, a perseverança. 5, a piedade. 6, a fraternidade. E 7, o amor. E ele diz, por isso mesmo, empenhem-se. Empenhar-se, irmãos, é dedicar-se muito para fazer alguma coisa. É se esforçar ao máximo. É fazer mais do que fez até hoje. É colocar todas as suas forças. É empregar todo a sua energia, o seu metabolismo. É colocar todo o seu conhecimento para alcançar aquela finalidade. Há um teólogo, irmãos, ortodoxo, chamado Bradley Nassif. Ele tem uma frase muito interessante, ele ainda é vivo. Ele diz, a graça se opõe ao mérito. Porque não é por mérito, não é porque merece, mas não ao esforço. A graça não elimina a nossa responsabilidade pelo esforço. Deus fez e faz tudo para a nossa salvação. Mas depois que nós somos salvos, nós temos que ir a Deus e perguntar a Ele, Senhor, agora que eu sou salvo, o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir?
Como é que eu devo falar? Como é que eu devo me comportar? Mostra-me a tua vontade. Dá-me ideias para que eu possa crescer na graça. Então o apóstolo Pedro, irmãos, parte do princípio de que você e eu, como pessoas salvas pelo Senhor Jesus, já temos fé. E agora, ele nos encoraja para que nós façamos um esforço extraordinário, para que nós quebremos os nossos próprios recordes, para que nós façamos mais do que nós podemos, nos empenhando ao máximo para acrescentar a fé, a virtude. Nós já temos fé e agora vamos colocar a virtude sobre a nossa fé. Eu fiquei pensando, irmãos, em duas imagens. A primeira, de uma criança de 4 ou 5 anos de idade, que a mãe serve algo que ela não gosta, talvez brócolis, espinafre, repolho, jiló, quiabo. Eu não gostava de quiabo, irmão, só abrindo um parênteses. Eu não gostava de quiabo. E quando eu terminei o 4º ano primário, o 5º ano, na época tinha um período entre o 4º ano, que era o grupo escolar, e o ginásio, tinha um período de admissão. Eu fiz admissão e entrei no ginásio. E como na minha cidade não tinha ginásio, eu fui estudar numa cidade vizinha. E eu fiquei hospedado na casa do pastor. E, irmãos, eu aprendi a comer quiabo lá. Porque tinha quiabo no arroz, quiabo no feijão, quiabo frito, quiabo refogado. Só não tinha quiabo com carne. Porque os irmãos vinham do sítio. Não sei se o pastor Onésimo conheceu o irmão Joãozinho, que foi pastor lá em Mirante. Ele era presbítero. Os irmãos vinham do sítio e traziam quiabo. Eu não sei porque aqueles irmãos não traziam frango. Mas quiabo trazia bastante. E eu aprendi a comer quiabo, irmãos. Hoje eu gosto de quiabo. Gosto. E gosto de quiabo com frango, aquele que fica bem babento mesmo, que a gente faz lá em Minas Gerais. Tem alguém de Minas Gerais aqui? Ah, tá certo. Então você sabe do que eu estou falando. Porém, meus amados irmãos, a criança não gostou desses alimentos. O que a mãe fala? Come, para você crescer. Você não quer ficar grande? Você não quer ficar forte? Então coma esses alimentos. Come esses vegetais. E às vezes, a mãe dá uma vitamina e diz, olha, se você quer ser saudável, tome essas vitaminas. Nesse texto, Deus lista para nós 7 vegetais espirituais, ou 7 suplementos vitamínicos, que vão nos ajudar a ser saudáveis e a crescer de uma maneira equilibrada e de uma maneira continuada.
A segunda imagem, irmãos, que eu pensei é de alguém um pouco mais velho, alguém com uns 20 anos, ou 21, e vai se preparar para o primeiro encontro com uma moça, ou o primeiro encontro de uma moça com um rapaz. Ele não vai dar só um cheirinho nas axilas para ver se está com cheiro de CC. Isso daí é pouco. Ele vai tomar banho, ele vai se barbear, ele vai verificar se o cabelo está bom, vai colocar a sua melhor roupa. Agora, se for as irmãs jovens, aí demora um pouquinho mais. Aí é no mínimo 2 horas. Os rapazes fazem isso em cerca de 15 minutos, 30 minutos. Mas para uma moça, uma coisa que acontece é que a cama fica cheia de roupas. Porque coloca uma e fala, essa não está boa, em cima da cama. Coloca outra e fala, essa daqui também não está boa, joga em cima da cama. Coloca outra e fala, opa, essa ficou melhor, essa está boa. Encontrei a roupa que eu queria. Agora, para ambos, não é só isso. Tem que ter certeza que os dentes, vai aprendendo, tá? Que os dentes estão bem escovados, que não há resto de comida nos dentes. Enfim, irmãos, é preciso várias coisas. Alguns levam até uma bala de hortelã no bolso, para ficar com o hálito puro. Como é que vai conversar com um rapaz ou com uma moça, e a hora que fala, a paz do Senhor, quase eu desmaiei com o seu hálito. Então, leva um chiclete, leva uma bala de hortelã. Eu peguei só 2 exemplos muito simples. O primeiro, tome vitaminas. E o segundo, certifique-se de que todos os aspectos na sua aparência estão bons, estão atraentes. Agora, irmãos, com isso em mente, vamos considerar o que Pedro está nos dizendo. Ele está escrevendo aos cristãos, aos crentes. E ele nos lembra no versículo 1 que nós alcançamos uma fé preciosa. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Alcançamos igualmente fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 3, ele nos lembra que pelo seu divino poder, o Senhor nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Nós não podemos culpar a Deus por eventual falta de maturidade espiritual,
porque Ele já deu tudo o que nós precisamos. É como se Deus tivesse falado sobre as roupas que temos no nosso armário. Podemos escolher 1, 2, 3, 4, 5. Podemos deixar a cama cheia de roupas. Porque Deus encheu o nosso armário espiritual. As pessoas que ficaram gordinhas assim como eu, sabem o que é isso. Eu também, irmã, pego uma camisa e essa daqui está apertada. Pego outra e esse terno está muito apertado, é do tempo que eu era magro. Eu estou fazendo uma coisa errada, mas estou fazendo. Eu ainda deixo umas roupinhas lá, falei, eu vou emagrecer, ainda vou usar essas roupas. Porque, irmãos, eu tive Covid e eu perdi quase 10 quilos na Covid. Mas depois eu recuperei os 10 e recuperei mais 10. O Senhor providenciou tudo. Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. É como se nós tivéssemos um pote cheio de vitaminas. Suplementos alimentares. A nossa parte é somente estender as nossas mãos, porque tudo o que diz respeito à vida, os suplementos alimentares que nós precisamos para ter um crescimento contínuo, estão à nossa disposição. Deus nos deu tudo o que nós precisamos. Então nós podemos crescer no conhecimento de Deus, aprendendo cada vez mais sobre Deus e principalmente aprendendo e descobrindo o que Ele projetou para as nossas vidas. Porque o que Deus projetou para as nossas vidas, meus amados irmãos, é simplesmente maravilhoso. O profeta Isaías diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O salmista diz no Salmo 139, versículo 16, os teus olhos viram a minha substância, ou o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Deus escreveu a minha biografia e a sua biografia por antecipação. Ele escreveu no seu livro como seria cada um dos nossos dias. Está tudo escrito e determinado, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. O apóstolo São Paulo recuperou uma escritura de Isaías capítulo 64 e versículo 4, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 9, dizendo o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 10, ele diz, porém,
Isso não ficou oculto. Isso não está oculto. Todo aquele que buscar vai encontrar e vai ler as páginas do livro de Deus com a sua história. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ele está se referindo a essas grandíssimas e preciosas promessas, pois o versículo 4, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos diz que Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Se nós queremos escapar da corrupção, se nós queremos ter paz em nossos corações, se nós queremos ter esperança em dias difíceis, se nós queremos ter livramento na aflição, nós precisamos conhecer e nos lembrar das centenas ou milhares de promessas que Deus tem nos dado. Grandíssimas e preciosas promessas. Algumas e muitas delas por meio da palavra, mas outras promessas sob medida, que recebemos por revelação, que recebemos por profecias, que recebemos por visões, que recebemos por sonhos espirituais, mas são grandíssimas e preciosas promessas que Ele nos tem dado. Aleluia. O versículo 4, eu peço a fineza de voltar na tela, diz que Ele nos deu todas as promessas, para que por elas nós fiquemos participantes da natureza divina. Não é que nós sejamos Deus, como tem algumas teologias. Porém, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, Deus transforma-nos e nos dá uma nova natureza. Uma natureza que não é controlada por pensamentos humanos e por desejos pecaminosos. Obviamente, nós temos as nossas tendências pecaminosas. E Deus não tira a nossa natureza humana. Isso vai acontecer. Mas vai acontecer quando nós formos para o céu. Porém, desde já, Ele nos dá uma nova natureza. Uma natureza que não é controlada pelos desejos humanos. Uma natureza que não é controlada pelos direitos humanos. Uma natureza que não está sob o controle da carne e do pecado. Romanos 8:2 nos diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, você não é controlado pela cultura, você não é controlado pela natureza carnal, você é controlado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9, diz que se é que o Espírito de Deus habita em vós, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, irmãos, nós temos uma obrigação, porque se nós vivermos controlados pela nossa natureza pecaminosa, nós sucumbiremos. Mas se permitirmos que o Espírito Santo
opere em nós, as obras do corpo são mortificadas e nós passamos a viver vida abundante. Então, irmãos, para nos ajudar, Deus colocou em nós o seu Espírito Santo, colocou dentro de nós a sua palavra, e no versículo 4 diz que Ele fez isso para que eu e você possamos escapar da corrupção do mundo. Nós somos livres agora. Nós somos livres para viver as nossas vidas livres da luxúria, da ganância, do ciúme, do orgulho e da corrupção. É por isso que o crente, ele não cai naquelas pegadinhas. O crente não compra bilhete premiado. O crente não cai nessa, porque ele está livre daquele desejo de se enriquecer rapidamente, liberto da corrupção que há no mundo, liberto do ciúme, liberto do orgulho, da ganância, da luxúria. Então Pedro prossegue no versículo 5 para nos dizer, agora vem aí, por isso mesmo, para que vocês tenham esse tipo de vida, este estilo de vida, empenhem-se, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, nós precisamos ter uma fé que cresce, acrescentando à nossa fé essas virtudes, essas qualidades. Agora, nós não podemos nos acomodar, porque há crentes que estão espiritualmente contentes. Eles pensam que já podem falar como Paulo, eu acabei a carreira, guardei a fé. Não. Para eles a carreira não acabou. Então é preciso crescer espiritualmente. Mas há muitos crentes que estão contentes com o que são e com o que têm. Eles são salvos? São salvos. Eles vão para o céu diretamente assim que morrerem. Porém, eles nunca experimentarão a vida plena, a vida abundante que Deus projetou. Como nós lemos lá no Salmo 139. Eles vão morrer sem realizar o plano que Deus projetou para as suas vidas. Nós estamos olhando, irmãos, para isso, e tem que nos levar a uma pergunta que é dirigida a cada um de nós e que nós não precisamos responder para ninguém, porque tem certas coisas que nós não precisamos dar satisfação para ninguém. E a pergunta é: você está crescendo espiritualmente? Ou eu estou crescendo espiritualmente? Meus queridos irmãos, nós estamos olhando para 7 vegetais que vai ajudar o nosso crescimento, ou 7 suplementos que vão nos ajudar a crescer, quando forem adicionados à nossa fé. Não é para ser salvo, é para crescer. 7 coisas que nós precisamos observar se elas existem em nós mesmos. Há escolhas, irmãos, que têm que ser feitas por nós, e nós somos os responsáveis. Ao fazer essas escolhas, somos os responsáveis pelo sucesso
ou pelo fracasso. Obviamente, a primeira coisa é aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porém, a nova vida precisa ser alicerçada nos princípios da palavra de Deus, que pela repetição se tornam um hábito, ficam impregnados na nossa personalidade e a gente nem precisa pensar naquilo. As nossas escolhas podem ser uma plataforma para o nosso impulso, ou pode ser também um bloqueio para que nós possamos crescer em todas as áreas de nossas vidas. Há uma frase, irmãos, eu até fui buscar o autor dessa frase, mas eu encontrei tantos autores para essa frase que eu resolvi não colocar nenhum autor, porque vários já escreveram o seguinte: a vida é 10% do que nos acontece e 90% de como reagimos. Há uma frase similar a essa que diz: é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Há uma outra frase, esta sim, atribuída a Martinho Lutero, que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também, não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Glória a Deus. Eu me lembrei, irmãos, daqueles 12 espias que foram olhar a terra prometida. 10 deles voltaram com uma impressão negativa. Não da terra, porque eles reconheceram que a terra era boa. Mas eles voltaram pessimistas. Eles voltaram com uma visão deturpada. E como um pouco de fermento leveda toda a massa, eles contaminaram toda aquela massa, exceto Josué e Calebe, que também foram. E, meus amados irmãos, aquele povo condicionaram a própria decisão de Moisés. Então, meus amados irmãos, nós não somos espectadores. Nós não estamos assentados na arquibancada. Nós somos protagonistas, nós somos em campo, jogadores em campo, para ganhar ou para perder. Eu estava pensando, irmãos, e até anotei aqui, na vida nós não podemos nos comparar com outras pessoas. Porém, eu estava pensando, eu não posso pregar como o nosso presidente, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, nem me atrever a querer a ter a sua expertise em liderança, em administração. Eu não posso querer cantar como o Onésimo, nem como o Cristiano, que são cantores. Porém, eu posso colocar todo o meu esforço, eu posso colocar todo o meu empenho, eu posso até mesmo fazer o caminho de volta para a cruz.
e me deixar ser crucificado com Cristo. E construir a virtude e acrescentá-la à minha fé. E ser melhor do que eu sou. E ser melhor do que eu poderia ser. E apresentar a melhor versão de mim mesmo. Obviamente, como eu falei para os irmãos, Deus não quer que nós fiquemos nos comparando com outras pessoas. Porque quando nós nos comparamos com outras pessoas, nós vamos sempre encontrar alguém maior ou menor do que nós. E não é esse o objetivo da palavra. Porém, o Espírito Santo quer e está trabalhando para que nós sejamos melhor do que poderíamos ser. E para isso, nós precisamos de crescimento em Cristo. E o crescimento em Cristo, a despeito da nossa fé, é potencializado quando nós acrescentamos a virtude à nossa fé. Então, a virtude é o primeiro suplemento alimentar para o nosso crescimento espiritual. Eu estive olhando, irmãos, a maior parte dos autores define virtude como uma disposição mental para praticar o bem, para ver as coisas pelo lado positivo. Não é apenas uma aptidão, um desejo ou a intenção de praticar o bem. A virtude não é uma teoria, a virtude é uma prática de praticar o bem de forma incondicional, seja pela reciprocidade. Você me faz o bem e eu lhe faço o bem. Seja também para quem lhe faz o mal. A pessoa lhe faz o mal e você escolhe fazer o bem para essa pessoa. A pessoa fala mal de você e você pesquisa alguma coisa na vida daquela pessoa para bendizê-la, para falar bem dela. Você pesquisa a vida dela para encontrar pontos positivos. Então, meus amados irmãos, isso é virtude. Esse negócio de conservar-se neutro. Eu não falo mal, mas também não falo bem. Negativo. A lei de Cristo exige outra postura. A neutralidade não acrescenta nenhuma virtude à fé. Todos podem crescer, porém é preciso ingerir esse vegetal. É preciso ingerir esse suplemento, essa vitamina, porque ela precisa ser acrescida à fé. A fé é uma coisa que está aqui à parte. Agora, eu preciso pegar essa virtude, trazê-la para cá e acrescentá-la à minha fé. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, ele disse: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu fiz uma listinha, como os irmãos sabem, de 6 faces da virtude. A primeira, simplicidade. Nós já falamos na quarta-feira passada. A segunda, gratidão. A terceira, paciência. A quarta, prudência. A quinta, esperança. E a sexta, pureza. Como
desdobramentos da virtude. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Porque, meus amados irmãos, como nós falamos, a simplicidade é a ausência de artifícios, de maquinações, de sagacidade, de excessos, até para elogiar alguém. Nós precisamos ser simples. Não podemos ser extravagante, falando aquilo que não é. O nosso elogio não pode ultrapassar os limites da verdade e da razoabilidade. A simplicidade, irmãos, ela é elogiada na Bíblia. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 em diante: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos. Há pessoas que leem isso daqui, não pode cortar cabelo, não pode frisar cabelo. A Bíblia não está dizendo isso aqui. A Bíblia está dizendo que a beleza não pode estar no penteado ou no corte de cabelo. Também não pode estar no uso de joias de ouro. Pode usar joias de ouro? Claro que pode. Só que a beleza não está no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. E onde está a beleza? Está na simplicidade do homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O apóstolo Paulo, também em sua carta a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Eu acho bonito. Eu congreguei numa igreja, lá do pastor João Orsino, onde você vai lá, nesse sábado, né? Que as irmãs não podiam usar cabelo solto. E nem usar trança. Eu gostei de ir lá. Os irmãos também não podiam usar paletó rachado, com racho, igual esse meu que está aqui. Tinha que usar paletó sem racho nas costas. A gente chegava lá, era uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. As irmãs todas de coque. Vocês foram lá? As irmãs todas de coque, não tinha uma irmã com cabelo solto, não tinha uma irmã de trança, as irmãs todas de coque. Era bonito? Muito bonito. Isso vai ser premiado por Deus? Claro que vai. Agora, aqui, o apóstolo está falando da simplicidade. E meus amados irmãos, eu estava olhando o apóstolo Paulo, apesar de ser um homem com muito conhecimento muito amplo, ele era um doutor na lei, mas ele não se apoiava no conhecimento humano e não se apoiava também nos seus títulos acadêmicos. Ele escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder. Eu acho muito interessante, quando no capítulo 12 de 2 Coríntios,
Ele vai falar de visões e revelações celestiais. Ele escreve na terceira pessoa: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Eu fiquei pensando, que diferença de pregadores de hoje, que começa no púlpito, antes de abrir a Bíblia, ele fica se gabando, que foi em tal lugar, e Jesus batizou tantas pessoas com o Espírito Santo, e etc, etc, etc. Na mensagem que eu preguei domingo, e eu peço que os irmãos verifiquem que está disponível, nós constatamos que um dos graves poderes, um dos graves problemas na igreja de Corinto, é que havia ostentação de santidade e ostentação de conhecimento das Escrituras, ostentação de santidade pela exibição de dons espirituais e ostentação de conhecimento das Escrituras, e cada um seguia uma tribo. Então, irmãos, a simplicidade é uma face da virtude que deve ser acrescida à nossa fé. As outras 7 faces, as outras 7 faces, 6 faces, é a 5 faces: a gratidão, a paciência, a prudência, a perseverança e a pureza. Parece-me que o tempo ainda nos permite falar sobre a gratidão, que é a segunda face da virtude que deve ser acrescida à nossa fé. Num sentido amplo, gratidão deve ser entendida como um amplo e abrangente reconhecimento, um reconhecimento profundo pelas situações, pelas dádivas que o Senhor Jesus nos deu, ou que no decorrer da nossa vida nós alcançamos, ou mesmo outras pessoas nos proporcionaram ou nos proporcionam. Humanamente falando, a gratidão envolve um sentimento de dívida impagável. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Uma dívida impagável, que pode ser uma dívida impagável a Deus, e pode ser uma dívida impagável a outra pessoa, e que é acompanhada de um forte desejo de agradecer e de retribuir aquele favor. Há um hino, irmãos, que eu vou pedir para o pastor Onésimo cantar, muito conhecido. O título dele é Meu Tributo, que começa assim. Eu peço ao pastor Jeremias e ao pastor Onésimo. Já está? Vai ser com... Como agradecer por tudo que fizeste a mim? Não merecedor, mas provaste o seu amor sem mim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo o que sou e o que almejo ser, eu devo a ti. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu posso incluir uma gratidão a Deus nessa Pode. noite? Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Amanhã ela está fazendo mais um aniversário. Sou grato a Deus por Ele ter colocado esta varoa, esta mulher forte na minha vida para Glória juntos a Deus. adorarmos ao Senhor. Glória a Deus.
quero agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provastes seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar, sim, Senhor, tudo que sou e que almejo ser. Sim. Eu devo a ti. Aleluia! Eu devo tudo a ti. Toda glória a Deus, toda glória a Deus, toda glória por tudo que fez por mim, pois seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus toda glória pela bênção sem fim. Quero viver pra ti, sua vontade cumprir. Se algum louvor eu ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Foi na cruz que salvou-me, seu poder levantou-me. A Deus toda glória pela bênção sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor eu ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Foi na cruz que salvou-me, seu poder levantou-me. A Deus toda glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia. Ó Senhor, nós queremos ser mais agradecidos a ti, mais agradecido às pessoas que de uma maneira ou outra têm nos ajudado. São pais, mães, avós, os nossos pais na fé, aqueles que tiveram e têm paciência conosco nas nossas debilidades,
nas nossas imperfeições. Nesse rol, Senhor, de pessoas que têm paciência conosco, estão incluídos esposos, esposas, filhos, filhas, pais, mães, irmãos, irmãos na fé, pastores, obreiros, professores, vizinhos, patrões, empregados e tantas pessoas, Senhor, que ao longo das nossas vidas tiveram paciência conosco, suportaram certas situações, nos compreenderam, Senhor, em situações tecnicamente incompreensíveis, mas foram bondosos conosco, foram pacientes, foram mansos, esperaram para o momento seguinte. Nós transbordamos de gratidão pelo poder do Espírito Santo, que faz nascer em nós uma fonte transbordante de gratidão nesta noite. Dá-nos, Senhor, capacidade para reconhecer aqueles que são bondosos para conosco. E acima de tudo, Senhor, dá-nos sensibilidade para que nós reconheçamos de onde o Senhor nos tirou e não esqueçamos da libertação dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo.